Pessoal, muito que bem, senhoras e senhores, meu nome é Vitor, estamos aqui em mais um episódio do Desjornalismo Esportivo. Bom, dessa vez vamos falar aqui de Libertadores e Sul-Americana, né? O episódio passado a gente falou já de Copa do Brasil e Brasileirão, então nada mais justo a gente dar uma atualizada, né? A gente vê aí o que aconteceu na Libertadores, na Sula, né? Essa ida de oitavas de final que se encerraram, né? Ontem, de fato, né? Então, vamos ver, vamos dar uma olhadinha aí. Vamos começar aqui com a Sul-Americana, né? A gente tem aqui, por exemplo, não tem, assim, não tem muito o que falar, tá? Eu confesso. Talvez porque seja de fato o primeiro mata-mata que acontece numa Sula ou numa Libertadores, é um jogo de ida de umas oitavas, então, tipo, não tem muito de fato o que dizer. O negócio começa a pegar de fato na volta, que você tem definições para as quartas, enfim, né? A gente vai ver de fato como é que vai acontecer. Mas enfim, vamos lá. Gente, o primeiro jogo aqui, Racing ganhou do Atipato de 2-0, tá? Eu realmente não tenho nada a agregar isso aqui, tá? Juntamente a isso, o Fortaleza e o Rosário empataram por 1-1, né? Um golaço do Marinho, assim. Cara, aquele gol do Marinho foi a lá Ronaldinho, velho. A lá Ronaldinho em Copa do Mundo, filho. Tava com o Felipão. Cara, absurdo. Assim, absurdo. Lindo, 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 lindo. A gente já sabe como que o Marinho ele bate bem na bola, mas, pô, pra ele, convenhamos, pra ele tá finalizando bem na bola recentemente, tá difícil, né? Agora ele finalmente acertou, né? Tá parecendo o Otero. O Otero tá voltando a bater falta bem. Mas enfim. É... Bom, o Fortaleza e o Rosário empatando por 1-1. Cara, o que a gente pode agregar com relação a isso é o seguinte. É... O Fortaleza tem time pra ganhar do Rosário. Pô, vai falar que não? Vai falar que não? O Rosário nem é tanto time assim, cara. O Rosário nem é tanto time assim, sabe? É, é aquilo que eu falo pra vocês. O Rosário, ele tá em 11º no Campeonato Argentino. Ele não é tanto time assim, Fortaleza tem muito mais time que eles, né? É só a gente ver, por exemplo, os jogadores titulares ontem do Fortaleza. A gente vai ter, ó. Aqui vai ser interessante. Ó, João Ricardo no gol. Um tal de Cardona que eu não conheço, e o Kusevich na zaga. O Brites e o Bruno Pacheco. Inclusive na lateral esquerda era pra ser o Escobar, né? Olha só como que são as coisas. Era pra ser o Escobar e na verdade foi o Bruno Pacheco, né? O Escobar ele veio pro Santos e tudo mais. O Fortaleza se dispensou dele, né? Se não me engano, ele tá emprestado, mas enfim. Aí no meio-campo tá com o Pedro Augusto e com o Matheus Rossetto. Pochettino no meio, né? Armando. Na esquerda você tem o Breno Lopes, na direita você tem o Marinho e de centroavante você tem o Renato Kaiser. O que é muito interessante, tá? O que de verdade é muito interessante você falar que, tipo assim, olha esse ataque do Fortaleza. Cara, é uma reunião de eras, sabe? Eu ia falar que só falta o Thiago Galhardo, só que o Thiago Galhardo já era do Fortaleza e saiu. Mas se tivesse ele aqui, mano, era o trio da Copa de 2021. Que todo mundo falava, não, esse trio tem que estar na Copa do Mundo. Esse trio e mais o Neymar, né? Tem que estar, tem que estar. O Renato Kaiser foi um pouquinho depois, eu acho, dele, mas enfim. É... Cara, bem interessante. O Marinho fez um gol aqui, tal, tudo, né? É bem legal falar. Bom, próximo jogo aqui, a gente vai ter LDU e Lanús, né? É interessante que o Lanús ganhou de 2-1 da LDU. A LDU que é a última campeã, né? É ali o campeão atual. Mas, cara, é complicado, né? É complicado. A LDU ela tem que abrir o olho. A gente sabe que a LDU tem um baita time de fato, tá? Inclusive mudou muito do ano passado pra cá. Inclusive, que nem, por exemplo, você pode até pegar aqui que jogadores como o Johan Julio e até o próprio Guerreiro, eles nem estão jogando, né? Eles nem estão jogando. Eu quero dizer, minto, só o Johan Julio. Só o Johan Julio tá jogando. Mas, por exemplo, o próprio Guerreiro, que foi um dos artilheiros da Sula ano passado, nem entrou em campo, né? Então, assim, é bem interessante citar, mas a LDU tem que abrir o olho. Bom, a gente vai ter aqui também o Palestino ganhando do Independiente, né? Ganhando, não, empatando com o Independiente, 2-2.
O Libertad empatando com o Sportivo Ameliano, 1-1. É aquilo, né, cara? É Sul-Americana, né? É a Libertadores B. Não tem muito que você criar expectativa, né? É claro que, pô, é um título, é claro que, mano, é uma conquista, é uma vitória, né? Pô, todo mundo quer ganhar uma Sul-Americana, de fato. Não tem uma pessoa que não quer ganhar, sabe? É claro que é um campeonato que ele é mais deixado de lado, né? Mas todo mundo queria ganhar uma Sul-Americana, sabe? Todo mundo queria ganhar, porque, mano, é um título que para muitos times é inédito. Pro Santos mesmo é um título inédito. Então, tipo, muita gente queria ganhar a Sul-Americana, tá? É... Imagine, por exemplo, um São Paulo. Cara, o São Paulo é aquilo, né? O São Paulo, ele tá na Libertadores esse ano porque ganhou a Copa do Brasil. Se fosse Brasileirão, ele não ganharia. Ele não estaria, né? Não classificaria. Da mesma forma que eu acho que mesmo se não tivesse focado na Copa do Brasil e tivesse focado só no Brasileirão, eu acho que não conseguiria se classificar, tá? Né, na minha opinião, não iria se classificar para Libertadores, né? É, mas assim, cara, imagine o São Paulo na Sul-Americana. Porque com todo respeito, você para olhar aqui time por time, meu irmão, não tem um time forte aqui. Mano, não tem. Cara, eu posso falar a real. Eu acho que o time mais forte que você vai ter aqui, eu acho que é o Fortaleza, mano. Eu acho que é o Fortaleza, cara. É o Fortaleza. Que empatou com o Rosário 1-1. E dependendo do gol de Marinho de falta pra fazer esse gol. Então, tipo assim. Ai, tem o Boca. Não, o Boca não tá bem. O Boca não tá bem. Tá? Ganhou do Cruzeiro, mas o Boca não é isso tudo, não. E. E assim, cara. É complicado. Assim, a gente vai ver ainda mais, né? A gente vai até falar de Libertadores, mas. Mano, é aquilo. Se o São Paulo tivesse. São Paulo tivesse jogando isso aqui. Mano, mas seria uma. Pelo amor de Deus, cara. Seria assim. Uma hegemonia total nesse campeonatinho aqui. Total, total. Pensa em um time que iria dominar. A mesma coisa que eu falo do Corinthians de 21. Não, 21. O Corinthians de 22. Peraí, foi de 22 ou foi 23? Calma. Foi 22. Foi 22 que o Corinthians jogou a Libertadores, não era? Deixa eu ver aqui. Foi 22, 22. O Corinthians de 22. Se aquele Corinthians de 22 estivesse no na Sul-Americana, era óbvio que levava a Sul-Americana. Isso aí é fato. Fato. Você entendeu? Fato. O time era bom, o time estava entrosado, né? Olha, você tava com, por exemplo, o, o Corinthians de Vitor Pereira. Mano, vamos pegar até aqui a escalação. Cássio, Fábio Santos, Raul Bicalho e o João Vitor. João Vitor ainda no Corinthians. Rafael Ramos e Lucas Piton. Juliano e Duqueiroz no meio, junto com o Cantilho. E na frente o Mantuan, que era chatinho também, tá? E o Roger Guedes. Cara, o time tava entrosado demais, demais. O time de 22, né? O time que a gente conheceu e que tava bem demais, né? E indo ainda mais além, pegando aqui o Corinthians que ganhou do próprio Boca na fase de grupos, né? Ó, o Jô, nossa, o Jô tava aqui de centroavante ainda. O Jô de centroavante, o Adson de um lado e o William, mano, o William, injustiçado no outro. Meio campo com Renato Augusto, Maicon e Duqueiroz, que, mano, meio campo maravilhoso. Meio campo maravilhoso. Primeiro volante, Maicon. Segundo volante, Duqueiroz. E Renato Augusto sendo meia que armava ali o 8. Mano, perfeito, perfeito. Zaga com João Vitor e Raul Bicalho, né? Que é o esse Raul, cara, eu achava ele ruim demais, tá? Eu achava ele ruim demais, tá? O que é o Raul Gustavo. Eu, cara, de verdade. Eu lembro até hoje aquele lance que ele chegou no jogador lá, ele. Ou foi no juiz, foi no jogador, não lembro. Que ele segurou assim o jogador assim pela camisa assim, mas ele era ruim demais, mano. Ele era ruim. E depois ele foi até expulso no jogo aí. Mas ele era muito fraco, né? Quem salvava aqui era muito o João Vitor da base, né? Mas, enfim. Aí você tinha o Fábio Santos morto na esquerda e o Fagner morto na direita. Mas ainda assim é um baita time, ainda o Cássio aqui no gol e tal. Ainda você tem aqui na. Mano, você tem ainda na reserva Roger Guedes, Paulinho, Mosquito que podia ajudar uma hora ou outra,
o próprio Mantuan, o Juliano tava de reserva, o Júnior Moraes, que era uma aposta, o Bruno Melo, que ainda era uma opção, que tinha vindo do Inter. Você ainda tinha o Rony, que às vezes ajudava. O próprio Robert Renan, zagueiro, ainda tava aqui. Né? Até o Matheus Donelli ainda, que tá hoje, né? Então, tipo, pô, era um Corinthians que real dava medo. Né? Era um Corinthians que, mano, você olhava os titulares dava medo, você olhava o reserva dava medo. Né? Tô que o Boca tremeu, lá na Bombonera tremeu, né? Enfim, só pra concluir a tese de que se o Corinthians daquela época tivesse escolhido a Sul-Americana e se o São Paulo de hoje tivesse escolhido a Sul-Americana, meu irmão, seriam obviamente os dois favoritos e com certeza ganharia fácil esse título, cara. Fácil, 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 fácil. Porque o mais difícil que os caras pegariam aqui seria o Fortaleza, sabe? Como se fosse simulando, seria mais uma rodada do Brasileirão, né? Mas enfim. É... Aí a gente vai ter aqui o Atlético Paranaense, que também é um timezinho forte, mas eu acho que o Fortaleza hoje é mais forte, tá? Ganhou de 2-1 do Belgrano, com gols do Eric Luiz, do Christian Roberto, né? Aí o Atlético Paranaense que não tem muito que você querer falar. Eu acho que no máximo aqui que o Thiago Heleno ainda tá jogando pelo Atlético, não sei como ele se aposentou, ele tem 35, tá velho já. Não sei como ele não se aposentou, né? Até, por exemplo, o próprio Fernandinho aqui, primeiro volante, ser titular, né? É impressionante como que o Fernandinho ainda tá vivo, e ainda jogando, tá? Mas não tem muito o que dizer, não. De fato, nossa, o Nicão voltou pro Atlético Paranaense? Doideira, velho. Caramba, existe um mundo que dê Bragantino e Atlético Paranaense na final e tem ainda um gol de bicicleta do Nicão. Existe um mundo ainda, igual foi 21. Mas enfim, é... passando aqui agora pro outro lado, a gente vai ter o Libertad, que eu já falei, né? E a gente vai ter ainda as duas principais partidas que eu deixei pro final, né? A gente vai ter o Boca e o Cruzeiro e o Corinthians e o Bragantino. Vou falar Boca e Cruzeiro primeiro pra depois falar da principal partida. O Cruzeiro perdeu, tá? Perdeu de 1-0 pro Boca. Não, nada que vale a pena falar aqui, no máximo algumas ressalvas ali, que nem, por exemplo, o Medel ex-Vasco no Boca, né, o Advíncula na lateral direita aqui. A gente vai ter, por exemplo, aqui o próprio Merentiel de centroavante, ex-Palmeiras, e até o próprio Cavani, que foi o cara que fez o gol, né? Finalmente, né? Finalmente, porque pelo amor de Deus. É... E aqui é interessante de falar do Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro é o seguinte, mano. O Cruzeiro, eu nem sei que posição que o Cruzeiro tá no Brasileirão. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Ele tá em sexto. Cara, eu não sei o que real explica o Cruzeiro tá tão bem assim, tá? Aqui eu vou falar a real pra você. Eu falo que um dos pontos negativos de você tá na Série B é que, mano, você se esquece completamente de Série A e qualquer outro campeonato, tá? É... Mas, mano, como que o Cruzeiro tá tão bem assim? Cara, assim, chega a ser um absurdo, porque, mano, olha esse time do Cruzeiro. Não, olha só. Arthur Gomes, ex-Santos, que esse cara era um lixo. Ele tropicava na bola, mano. Ele tropicava na bola, mano. E pior que ele tá bem esse ano, ó. Ele tem até que uns golzinhos. Mas, mano, esse cara tropicava na bola, mano. É horrível. Ele foi dispensado pelo Santos, mano. Santos, você tem noção disso? Ainda você tem o Lautaro Dias, que não tem número nenhum. O Matheus Pereira, que é bom, o 10 ali, legal, mas não é, nossa senhora. Que exemplo, né? O Wallace, que veio da Udinese, né? Não tem muito o que dizer também. Barreal e o Romero. Barreal também maravilhoso, né? O cara veio de um futebol aí estrangeiro, maravilhoso. Aí esse Lucas Romero, eu não conheço. Sinceramente não conheço. Tem um gol aqui em 7 partidas, até que tá bom pra um volante, né? Aí você vai ter, por exemplo, o Marlon na lateral esquerda, o William na lateral direita, né? É... Até aqui desconhecido. O JM, que é o João Marcelo na zaga, que veio do Porto, né? E o Ivaldo, velho Ivaldo, na zaga, tá? E o Cássio no gol. E aí, se você for olhar na reserva, você vai ter jogadores como o Caio Jorge, Matheus Vital, Ramiro, o Vitinho do Flamengo. Nossa, o Vitinho do Flamengo. Não, não é não.
É verdade, onde que o Vitinho do Flamengo tá? Ele tá na Rússia? Ah, tá, achei que era o Vitinho do Flamengo. Não, ele tá em outro campeonato. Ah, tá. Mas, mano, você tem o Ramiro, cara. O Ramiro, pelo amor de Deus, mano. O Ramiro não joga nem na B mais, mano. Nem na B mais. Sem condições nenhuma, né? Tipo, tem aqui com toda a sinceridade, mano, eu não sei. O time é horrível, né? Talvez ali o trabalho do Wesley Carvalho, né? Que é o ex do Atlético Paranaense, tá rendendo. Tá claramente de ver que, pô, o Cruzeiro ele tá bem, tipo, perdeu na sua, tá, mas pegou o Boca, né? Tipo, pô, é complicado também. Mas, sei lá, cara, é um Cruzeiro que não me anima. Já vi Cruzeiros melhores, né? Com certeza. Mas eu acho que, pô, por ser uma SAF, eu acho que subiu, legal. Acha que vai cair? Pô, possivelmente não, mas tem que arrumar isso aí, né? Porque tá bem ruim, tá bem ruim. O time tá fraquinho. Tá bem ali, tá em sexto lugar, mas sei lá, eu não vejo, não vejo, por exemplo, eles pegando o Libertadores ou pré-Libertadores ano que vem. Eu acho quase impossível isso. Mas enfim. E aí vamos pro último jogo, né? A gente vai ter aqui Corinthians e Bragantino, ou melhor, Bragantino e Corinthians, né? Já que foi em outro, não foi na casa do Bragantino porque não tinha espaço suficiente para sediar um jogo de Sula. Pois é, Bragantino, maravilhoso. E foi em outro lugar que eu não vou lembrar agora onde que foi, mas não foi ali na. Teve o mando do Bragantino, mas não foi ali onde o Bragantino costuma jogar de fato, que é na sua casa, né? Que é o Naubia, Chedid, um negócio assim. Enfim. Cara, a questão aqui é a seguinte, velho. O que acontece com o Corinthians em Copas? O que acontece? Meu irmão, o Corinthians no Brasileirão é um fracasso total. Total. Apanha de todo mundo. O Corinthians, ele só tem a sorte de empatar no final. Mas ele apanha de todo mundo. O que que explica o Corinthians estar bem na Sul-Americana, na Copa do Brasil? O que que explica? Nada. Literalmente nada. Vocês entendem? Literalmente nada. Cara, falam, né, que o Corinthians é copeiro, falam que o Corinthians ele tem um elenco que é copeiro, mas, cara, é complicado, velho. Tipo, pô, o que que explica? Não dá para você ficar assim. Não dá pra você ficar assim, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, o Corinthians ganhou de 2-1, tá? Caso vocês não saibam. O Thales Magno já estreou bem, 2 partidas, 2 gols, pô, maravilhoso, né? O corintiano, por exemplo, tá amando. O Pedro Raul, inclusive, deu até assistência nesse jogo, né? O que é surpreendente, você vê o Pedro Raul em si jogando bem pelo Corinthians. Que assim, cara, é que é complicado. O Pedro Raul, ele saiu do Goiás, ele foi pro Vasco, do Vasco foi pro Corinthians. E até agora não rendeu em time nenhum, quer dizer, só rendeu no Goiás. No Vasco ele foi um lixo, é piada. E no Corinthians até hoje ele é piada. Isso é, isso é inegável. Mas é complicado, cara. Eu acho que precisa de tempo. Eu acho que o Perol precisa de tempo. Mas a gente teve, por exemplo, aí um gol do Giovani, um gol do Thales Magno, né? Aí a escalação do Corinthians então foi Hugo Souza, Kaká, Gustavo Henrique, Félix Torres, né? Gustavo Henrique, inclusive, que a gente vai falar mais pra frente. Ranieri Charles, né, ali no meio, junto com o Mateuzinho, né, do Flamengo, e o Matheus Bidu, Thales Magno e o Giovani. Esse Giovani eu não conheço. Esse Giovani eu não conheço, sinceramente. Ah, ele é da base do Corinthians? Aparentemente ele é da base do Corinthians. E o Pedro Raul de centroavante. Aí na reserva, o Corinthians tinha o André Ramalho, o Rodrigo Garro, o Pedro Henrique, né, que é o alemão, o Matheus Araújo, o Rian Gustavo, Fagner, Biro, Bidon, o Wesley Gassova da base, o próprio Hugo, né, o próprio Hugo em si da base, e até o Coronado também que estava no banco. E aí o Bragantino, por sua vez, ele tem uns jogadores aqui de se destacar, né, de fato.
Luan Cândido, o próprio John, Lucas Evangelista, o Elinho, chato, hein? Até que fez gol. Sacha, Mosqueira, Jadson, né? Aí você tem na. No banco eu não vou conhecer. No banco eu não vou conhecer ninguém. Ah, só o José Hurtado. Mas, enfim, o Corinthians ganhou. O que que é interessante a gente falar que jogadores como o próprio Hugo Neneca, né, que veio do Flamengo, cara, tá bem. Cara, tá bem. Como que pode, né? O Gustavo Henrique, por sua vez, ele tá ainda se provando, né? Veio machucado, ficou aqui, recuperou, agora tá tendo chance. Mas o problema do Gustavo Henrique, cara, é muito lesão mesmo. Ele saiu do Flamengo muito por causa disso, tá? A ver, há de se avaliar. O Félix Torres, eu sinceramente eu acho horrível, né? O Kaká da base eu também acho ruim demais. Eu não sei o que vem nesse moleque. É... Mas enfim, talvez seja de fato a única opção que o Corinthians tem, né? É... Aí você tem o Charles, que eu sinceramente eu não conheço, junto com o Ranieri. O Ranieri, de fato, eu falo, mano, o Ranieri foi uma baita contratação, tá salvando o Corinthians, tá? É... Aí você vai ter, por exemplo, o Mateuzinho na direita, que foi uma contratação caríssima que o Corinthians fez, que eu também não concordo, né? Eu acho que é uma aposta válida, mas cacete, você gastar tudo aquilo, acho que foi 17 milhões, se não me engano, não lembro. Foi muito caro, eu sei que foi um valor muito, muito absurdo, assim, no Mateuzinho, tá ligado? Mas enfim, eu acho que em si o jogador eu acho que é interessante. Ele é um lateral que ele apoia muito, mas ele também consegue ser. Ele apoia muito na defesa, mas ele consegue também ser muito ofensivo, apoia muito no ataque, né? Não é à toa que ele tá servindo de ala aqui, num esquema de 3-4-2-1. Aí você tem também o Matheus Bidu no outro lado. Na frente você vai ter o Thales Magno e o Giovani, né? O Thales Magno recém-contratado do Vasco. E o Pedro Raul de centroavante. Tá? O Pedro Raul de centroavante aqui. É aquilo, cara. Eu, sinceramente, eu não sei. É, eu sinceramente não sei por que o Corinthians não, com esse time, não consegue render no Brasileirão, né? Eu falo que, claro, não é um time que não não é um time que digamos que não é um time, cara, que você consegue imaginar disputando altos campeonatos, mas eu acho que não é um time de cair, com todo respeito. Eu acho que não é um time de cair, de se cair, né? Não é à toa que não vai cair. Infelizmente não vai cair. Mas aquilo, ele é um time que ele só rende no, no, no- nos campeonatos, né? Na Copa do Brasil, na Sul-Americana, né? Classificou da Copa do Brasil também, né? É... Pô, você para pra olhar o Corinthians, de verdade. Eu aqui vendo o Corinthians por fora, né? Eu não sou corintiano. Eu aqui vendo o Corinthians por fora. Mano, o Corinthians foi com esse time, tá? O Yuri Alberto eu acho que ele machucou, se eu não me engano, mas enfim. Ele ainda tem como opção o Yuri Alberto, o Garro, o Pedro Henrique, que foi bem no Inter, tá? Os jogadores até experientes, como o próprio Fagner, né? Ou até o Coronado, que tá no banco aqui, né? Que é interessante. O Guilherme Biro, que, pô, pelo menos contra o Santos, todas as vezes que ele entrou, ele foi bem, né? Então, assim, não é um time fraco, né? Pra se cair, não. Não é. É melhor, por exemplo, que o Santos que caiu? Cara, não faz pergunta difícil. Eu mesmo. Cara, eu acho que é. Peraí, é? Mano, eu acho que é, velho. Eu acho que assim, não necessariamente essa escalação, mas eu acho que o material humano é melhor. Eu acho que o material humano é melhor, né? Tipo assim, um Garro, por exemplo, é melhor que um Lucas Lima, sabe? Um Fagner, por exemplo, é melhor que um João Lucas. É, vai. Pô, eu, pelo menos acredito, né? Um Félix Torres e um Gustavo Henrique são uma zaga ruim, mas é uma zaga que é melhor do que o Santos tinha, né? É, o próprio.
Pedro Raul e Yuri Alberto, eu não acho que são melhores que o Furt e o Marcos Leonardo, não, viu? Pelo incrível que pareça. Eu acho que. Eu acho que. Eu acho assim. Pelo rendimento atual, com certeza não. Né? No sentido de que. é, Nessa atual situação. É por causa que o Furt ele chegou no meio do ano, né? Então não tinha muito como você comparar. Mas. Pelo menos se você for comparar, por exemplo, os números do Marcos Leonardo com o Pedro Raul e com o Yuri Alberto, pô, pelo amor de Deus. Sabe? Tipo, não tem como você comparar. O Marcos, ele é completamente melhor. Mas eu acho que o potencial do Yuri Alberto e do Pedro Raul são com certeza bem melhores do que o do próprio Marcos Leonardo, né? Eu acho que o Marcos Leonardo ele é um bom jogador, mas falta algumas características naturais dele, né? Impulsão, força, que melhorou muito do ano passado, porra, do retrasado pro ano passado. Melhorou muito de fato, mas ainda tem alguns recursos que, por exemplo, o Yuri Alberto tem e utiliza, Pedro Raul tem e utiliza, que o próprio Marcos não tem. Da mesma forma que o Marcos também tem recursos que eles dois não têm, né? Mas enfim, é, é complicado. Mas, cara, vamos ver como que vai se desenrolar essa Sul-Americana aí. Vamos partir para Libertadores agora? Vamos fazer aqui uma rápida análise aqui. Já tá dando quase meia hora de programa, né? Eu vou fazer uma rápida análise para os times gringos em geral, né? O Colo-Colo ganhou do Júnior 1-0 e o Penharol ganhou do The Strongest 4-0. The Strongest sempre é um lixo em toda a Libertadores possível, né? E o Penharol com gol de quem? Quem que é artilheiro na Libertadores? Maximiliano Silveira, meus amigos. Vocês conhecem esse nome? Eu conheço. Jogou no Santos. Era um dos contratados pro final do ano passado para ajudar o Santos a não cair, né? É muito interessante a gente falar porque, caramba, cara, será que ele não serviria na B? O cara é artilheiro da Libertadores. Não é possível que na B ele não serviria. Cara, com todo respeito, não é possível. Eu discordo, sabe? Se você realmente me perguntar, eu não vou saber as condições que ele tinha, né? No caso, assim, é, de fato, as condições de contratação, porque eu falo que tem muito jogador do Santos que ajudaria do Santos hoje, que nem o próprio Jean Lucas é um exemplo, e até o próprio Soteldo, mas eu não sei qual que eram as condições do Max, né? Por exemplo, o Soteldo, ele não ficou porque ele era um arrombado. O Jean Lucas, ele não ficou porque ele ia receber 8 vezes menos o salário dele, né? Agora o Max eu não sei, o Max eu realmente não sei, eu não lembro, eu não sei se ele recebeu um salário alto, eu não sei se o Max ele é, tinha algum esquema contratual. Eu nem lembro se ele tinha sido comprado ou se ele foi emprestado, eu não lembro. Não lembro. Eu sei que ele não pertence mais ao Santos. Eu sei que se o Santos quiser exercer a opção de volta dele, por exemplo, para jogar a Série A ano que vem, se subir, o Santos não pode, porque o Santos realmente não é do Santos. O Santos ele não tem mais direito de jogador nenhum, né? Mas é, era um nome que com certeza ajudaria a B. Enfim, aí a gente teve o River ganhando do Talheres 1-0 e tá, agora a gente pode falar dos outros times. Bom, vamos começar aqui São Paulo e Nacional, né? Cara, o São Paulo empatou com o Nacional num jogo horrível em que o Nacional só não ganhou do São Paulo porque o Nacional é horrível também, tá? É aquilo, cara, é complicado, né? Eu falo pra você assim, cara, tudo tende, pelo que tá acontecendo aqui, tá? Ao São Paulo não ter um final tão feliz assim. Tão feliz assim. Eu falo por quê? Porque, mano, é, os times brasileiros, pelo menos ali sua grande maioria, já estão rendendo. Pô, o Flamengo pegou um Bolívar, que é muito mais difícil que o Nacional. Ganhou. O Botafogo pegou o Palmeiras, que é muito mais difícil que o Nacional. Ganhou. O Atlético empatou com o São Lourenço, mas, pô, o São Lourenço é mais time que o Nacional, na minha visão. O Grêmio ganhou do Fluminense, que com certeza, tudo bem, não tá rendendo, mas é muito mais time que o Nacional. Pô, foi o último campeão da Libertadores. Então, assim.
é complicado. O São Paulo, ele precisa acordar. O São Paulo, ele precisa. Vamos ver aqui até a escalação, né? O São Paulo precisa acordar. Ó, foi com Caleri, Luciano, Lucas Moura, Ferreirinha, Luiz Gustavo, Bobadilha, o Alan Franco, o Arboleda, Rafinha, o Wellington, Rafael. Praticamente o time titular. Eu acho que tirando o Bobadilha aqui. Praticamente o time titular. Praticamente. Praticamente. E outra, o que aconteceu com o Alexandre? O Alexandre não ia vir pro São Paulo? E desiste. Ixi, desistiram. Que coisa, hein? Que pena, hein? Mas, pô, o São Paulo, por exemplo, tem muito mais time que o próprio Nacional. O que que tá acontecendo, pô? Que que tá acontecendo, por exemplo, com o próprio São Paulo que não tá conseguindo render, né? Vamos ver aí o que vai acontecer, tals. Tudo tem ainda o jogo de volta ainda, né? Enfim. Bom, a gente vai ter, por exemplo, aqui o Galo empatando com o São Lourenço, né? Cara, assim, o São Lourenço é um timezinho que eu acho que ele é melhor que o Nacional, mas ele é fraquinho, ele é bem fraco. E o Galo, com o elenco que tem, não conseguir ganhar é complicado. A gente teve aqui o jogo do Daverson, né? O Daverson finalmente jogando pelo Galo. Cara, é complicado porque, assim, eu acho muito justo a gente falar, tá? E o Daverson, cara? Mano, o Daverson, ele não é ruim. Pô, ele é um jogador que ele exerce ali uma. Pelo incrível que pareça, eu olho pro Daverson, eu lembro do Rony. Ele é ruim, mas ele é chato. Eu digo, eu digo chato no quesito de saber pressionar. Chato no sentido de ser ofensivo. Ele é chato, sabe? Ele mais erra que acerta, mas ele é chato. Ele pressiona, ele é aquele cara que fica lá na frente lá. Cara, o Galo com o Daverson é muito interessante falar. É muito interessante falar. E ainda você tem jogadores experientes, como por exemplo o próprio Bernard, jogando com o Galo, né? O próprio Bernard jogando com o Galo, junto com o Paulinho ali no meio campo. Você tem, por exemplo, mano, alas, olha aqui, de seleção brasileira, cara, o Arana e o Scarpa. Scarpa jogando de ala, aquele. O Fausto Vera, ex-Corinthians, e o Otávio, que veio de fora, né? Eu lembro na época que ele veio. Nossa, encheram a bola pra falar desse cara. O Júnior Alonso, o Bataglia e o Saravia na zaga. Ah, é um timaço. Isso sem contar, isso sem contar ainda os reservas. Igor Gomes, o Zaratio, o próprio Alan Franco. Mano, timaço, assim, timaço do Galo. E empatou, né? Não adiantou de muita coisa. Até se você for parar pra ver, o jogo foi bem parelho, né? No quesito de que ninguém bateu muito, né? Foi um jogo bem merda também. O Galo também tem que abrir o olho, né? Vamos lá. O Grêmio ganhou no Fluminense, 2-1, tá? É aquilo, cara. É disputa de ruim e pior. Sabe? É disputa de ruim e pior. O Grêmio caiu na Copa do Brasil pro Corinthians. E tava disputando rebaixamento. Ou fugindo, né? Melhor dizendo. E o Fluminense igual, só não caiu pro Corinthians. Mas apanha pro Corinthians no Brasileirão. Né? No jogo de ida lá, tomou 3-0 na Neoquímica. Então, assim, é disputa do ruim e do pior, né? Da Grêmio aqui, eu não sei se eu fico feliz ou não, porque, cara, eu penso o seguinte, cara, pra mim qualquer time que consiga bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, só isso, só Flamengo, Palmeiras e São Paulo, eu tô feliz. Eu tô feliz. Você entendeu? Eu quero dizer assim, eu prefiro, por exemplo, um Grêmio, um Fluminense, um Atlético Mineiro ganhando uma Libertadores do que um Flamengo, um Palmeiras ou um São Paulo, que é um rival meu, né? Então, ou até um Botafogo ganhando, né? Eu prefiro. É, Então, assim, não tem muito o que fazer. Disputa Grêmio e Fluminense, né? Que vence o melhor. Por mais que eu acredito que quem seja o melhor aqui de fato seja o Fluminense. Por mais que dê o Grêmio, né? E o Grêmio, inclusive, que a gente até pode falar que teve a estreia do Braithwaite.
né? Estreou aí, jogo contra o Cuiabá, ganhou, o Grêmio ganhou de virada, se não me engano, acho que foi 2-1, foi 3-1, foi 3-1, se eu não me engano. E é mesmo, deixa eu até olhar aqui. E Cuiabá. 3-1, que aí teve dois gols do Braithwaite, né? E teve um gol contra do Braithwaite também. Em tese foi um hat-trick, né? Nossa, eu achei que tinha sido eu achei que tinha sido. Nossa, eu achei que o Braithwaite ele tinha feito o hat-trick mesmo nesse jogo. Não foi. Mas assim, cara, é interessante ver o Braithwaite estrear, né? A gente sabe, por exemplo, do histórico dele com o Barcelona, por exemplo, né? A maravilha de carreira que ele tem. Mas é interessante, é legal ver o Grêmio assim trazendo um jogador dessa categoria, né? O Grêmio que já trouxe, por exemplo, o Luizito Soares, né? Que deu muito certo. Pô, foi maravilhoso a contratação dele. E eu falo que é bem legal você ver, sei lá, cara, Reinaldo, Dodi, Soteldo e Braithwaite jogando junto, e Cristaldo, tá ligado? Eu falo que é bem. Isso sem contar o próprio Rafael, goleiro, né? Que foi pro Grêmio. Enfim, eu acho bem interessante. Bom, indo pro próximo jogo aqui, a gente vai ter Flamengo e Bolívar, não tem muito o que dizer, o Flamengo ganhou 2-0, né? É perigoso ainda, o Flamengo ele precisa é, acordar, o Flamengo precisa acordar também, tipo, ganhou tals, mas, cara, o Bolívar é chato, precisa continuar pressionando, enfim. E a gente teve então Botafogo e Palmeiras. Cara, esse jogo aqui é complicado falar, tá? É. Assim, cara, o Botafogo é um timaço, tá? O Botafogo, ele é um timaço. E ele tem um cara chamado Luiz Henrique, que é um absurdo jogador, cara. Assim, o Luiz Henrique, ele tem potencial de seleção brasileira. Porque, mano, ele é muito bom, cara. Desde o Flu, eu lembro ele da época, desde o Flu. É, ele é muito bom jogador. Ponta que dribla, rápido, tem noção de jogo, sabe bater de longe, de perto, sabe? Isso sem contar, claro, os outros jogadores, né? O próprio Almada, que foi a contratação, acho que, se eu não me engano, acho que foi a contratação mais cara do Brasileirão, se eu não me engano. Enfim, que veio que ele é argentino, né? Jogou na seleção da Argentina. A gente tem, por exemplo, o próprio Salvarino, o... Quem é esse Igor Jesus que eu não conheço? Nunca vi. Marlon Freitas, né? O próprio John, goleiro aí, ó, do Santos, jogando. Tiquinho Soares, né? É... Alan Marques. Ah, o Alan tá no Botafogo. Nossa, volantão. Esse Alan tava no Flamengo, não tava? Ou tô ficando maluco? Não, então deve ser outro Alan, então. Não, então é outro Alan, é outro Alan. Nossa, sei lá. Eu, cabeça ele tava aqui. Enfim, é... é um timaço, é um timaço. Só que assim, a gente tá falando do Palmeiras, né, velho? A gente tá falando, cara, do Palmeiras, que inclusive deixa eu até eu conferir aqui. Ó, o Palmeiras ele foi com Everton, Murilo, Gustavo Gomes, Vitor Reis da base. Ah, tá. O Vitor Reis que falam que, nossa, é maravilhoso, né? Que na base do Palmeiras ele era tão bom que colocava ele sozinho de zagueiro, sendo o único zagueiro da defesa. E colocava mais um meia, mais um atacante, ele rendia ainda assim, sabe? Nossa, assim, cheira a bola, fala esse moleque. É... Rafael Veiga, Aníbal Moreno. Aí você tem esse Agostinho de Ai, que eu nunca ouvi falar na minha vida. É... O próprio Vanderlan, tal. O Rony na esquerda. O Flaco Lopes, né? Na de centroavante. E o Maurício, do Inter. Que também atua de ala, eu não sabia que ele fazia ponta. O Maurício aqui jogando também de atacante. E, cara, e deu o Botafogo, tá? Eu sei que, pô, foi fora de casa, não foi no Allianz. A volta é no Allianz, é isso que você tem que ficar de olho. Mas eu ainda acho que vai dar Palmeiras, mano. Eu ainda acho que vai dar Palmeiras, infelizmente, tá? É... Com certeza é um time com uma qualidade muito maior. Com certeza. Inclusive, ó, Felipe Anderson jogou nesse jogo.
né? O Estevão jogou só 45 minutos porque ele tá machucado, né? Teve entorse lá. Ainda seria jogadores como Marcos Rocha, Caio Paulista, Gabriel Menino, que muita gente tá criticando. O Palmeiras, inclusive, que muita gente tava falando, deixa eu até conferir aqui, que tá na pior fase dos seus últimos anos, né? Ó, vamos pegar aqui. Ah, não, pera. Em tese, de fato, desde o dia 20/7 que não ganha. Tipo assim, não ganha assim, pô, num jogo que é realmente válido. Desde o dia 27, porque, ó, 24/7 pegou o Fluminense, perdeu de 1-0. 27/7 pegou o Vitória, perdeu 2-0. 31/7 pegou o Flamengo na Copa do Brasil, perdeu 2-0. 4/8 pegou o Inter, empatou 1-1. 7/8 pegou o Flamengo, ganhou de 1-0, mas não adiantou de nada porque perdeu no agregado. Domingo, 11/8, empatou 1-1. E agora Botafogo, 14/8, perdeu 2-1. Ainda vai pegar o São Paulo, mano, só adversário pica. São Paulo e no Botafogo na volta. São Paulo Brasileirão e Botafogo na volta da Libertadores. Mas enfim, o Palmeiras ele tá numa bem ruim, né? Bem ruim, inclusive agora a organizada do Palmeiras foi proibida de entrar nos estádios de São Paulo, né? Eu dei uma olhada nisso porque lá no jogo contra o Flamengo se envolveram no BO lá, bateram nos torcedores lá, um negócio assim. Mas o Palmeiras realmente tá bem ruim nesse sentido. Mas, cara, é aquilo, né? Palmeiras ruim, nossa senhora. Quarto lugar com 38 pontos. O líder tá com 43, que é o Botafogo, sabe? Então, tipo, pô, nossa senhora. Caramba, o Palmeiras tá ruim demais. Caiu pro Flamengo, que tá em terceiro lugar. E agora tá caindo pro Botafogo, que é líder. Nossa senhora, coitado no meu Palmeiras. Meu Deus do céu. Mas é que o Palmeiras, assim, né? Ele também deu muito azar, né, mano? Pô, na Copa do Brasil e na Libertadores pegou duas pedradas, mano. Duas pedradas, mano. Sabe? Então, tipo, pô, o Palmeiras ele realmente se lascou muito. Muito. Isso sem contar, claro, que se você for pegar os três campeonatos, na Copa do Brasil pegou o Flamengo, já caiu. Na Libertadores pegou o Botafogo, tá caindo. E no Brasileirão, tá pegando só paulada, né? Eu digo assim, nesse meio tempo, o Palmeiras enfrentou, por exemplo, o próprio Flamengo e agora vai pegar o São Paulo no clássico. Então, tipo, é complicado. O Palmeiras ele tá dando um azar também, né? Enfim, vamos ver aí o que vai dar. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que já deu pra gravar bastante aqui da, da Libertadores, né? Da Sul-Americana. A gente já falou bastante, né? Fiquem de olho aí nos próximos episódios que a gente vai lançar, né? Eu ainda não sei direito o que a gente vai gravar no próximo episódio. Eu ainda vou pensar sobre qual que seria o assunto, né? Até porque Libertadores e Sul-Americana já passou, que seria esse. Brasileirão e Copa do Brasil também já falamos, que foi no episódio passado. No episódio que eu vou lançar hoje, na verdade, né? O passado, o meu atual é o do Neymar. Eu ainda vou ver ainda direito o que eu posso gravar, mas enfim, é isso aí, gente. Fiquem ligados aí e é isso. Muito obrigado, viu? Valeu e até mais.